Um dos principais fatores de sucesso de um projeto é envolver mais líderes. Pô, mas envolver mais líderes não vai deixar tudo mais lento? Eu entendo o seu ponto, mas tem uma coisa que eu aprendi estudando e colocando em prática, é que envolver mais líderes é o principal fator para você alcançar os benefícios do seu projeto. Então, se você quer entender o porquê e como fazer isso, fica comigo até o final. E aí, beleza? Leandro Barbeito. Para quem já viu o trailer do canal, sabe que eu fui gerente de programas e líder do Centro de Inovação da Cisco no Brasil. Lá eu liderei dezenas de projetos de inovação, normalmente projetos complexos, com vários interlocutores do cliente representando suas unidades de negócio e com inúmeros fornecedores e parceiros para compor o modelo de negócio e a solução técnica. Resumindo, muitos interesses e muitas vezes conflitantes. E se tem uma coisa que eu aprendi é que envolver mais líderes e não menos vai ser melhor para o seu projeto. Então nesse vídeo eu vou te mostrar por que os especialistas confirmam isso, como você pode implementar isso no seu projeto e vou te dar o caminho das pedras para você extrair o máximo dessa prática. Beleza? Então bora pro vídeo. Engajando mais líderes. Como eu disse no vídeo, o que é um projeto de sucesso? Projeto de sucesso entrega valor. E para alcançar esse valor, invariavelmente, vai ter que acontecer uma mudança na organização que está implementando esse projeto. Quanto maior o valor, maior a mudança. Quanto maior a mudança, maior o número de pessoas impactadas. Quanto maior o número de pessoas impactadas, mais líderes você vai ter que engajar. E não sou eu quem está dizendo. John Kotter, renomado professor e pesquisador da Harvard Business School, autor e criador de um dos métodos mais famosos de gerenciamento de mudança estudado no mundo todo, afirma em seu último livro que tanto a sua pesquisa quanto a sua experiência em consultoria mostram claramente que as mudanças mais bem-sucedidas vieram com a mobilização de mais liderança vinda de mais pessoas. Ter mais líderes envolvidos é exatamente para garantir que todas as partes interessadas sejam ouvidas. E além disso, múltiplos líderes vão trazer diferentes perspectivas e trazer diferentes conhecimentos e experiências. Isso é sempre valioso para o projeto. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, eu vou deixar um link na descrição para o livro do Kotter, tanto em inglês quanto em português. E agora vem a pergunta, tá, mas e aí, como é que eu implemento isso na prática? Comitê diretivo. O nome é pomposo, mas a essência é muito simples. E essa é uma das principais técnicas para garantir o maior engajamento de líderes no seu projeto. O comitê diretivo é um encontro de líderes que representam as principais partes interessadas no projeto. É um encontro que acontece de maneira regular, normalmente a cada mês, e a principal função do comitê diretivo é tomar decisões e fornecer orientações que estão além da alçada do time do projeto. E como eu falei no início do vídeo, agora vem o caminho das pedras para você extrair o melhor dessa prática. A reunião antes da reunião. Eu fiquei muito satisfeito que uns dias atrás, enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, a Harvard Business Review soltou um vídeo exatamente sobre esse ponto. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E eu comentei, o comitê diretivo é uma reunião mensal. Só que para cada uma dessas reuniões funcionar, várias outras vão ter que acontecer antes dela. E funciona assim. Ao longo do projeto vão aparecer pontos que precisam da orientação ou da decisão que vão além da alçada do time do projeto. Você então vai planejar uma sequência de reuniões para entender as várias nuances do problema e as várias opções de solução. Vai executar as reuniões que você planejou e existe uma grande chance que as reuniões que você planejou gerem outras reuniões que você não tinha sequer planejado, portanto leva isso em consideração na sua sequência. E aí você vai montar um pacote de informações que vai conter planilha, documento, apresentação, protótipo, sei lá. Vai enviar esse pacote de informações previamente e no dia da reunião a discussão vai ser muito mais fácil. Pô, mas toda essa preparação para uma única reunião? Sim, mas não por causa da reunião. A reunião é uma ferramenta, é meio, não é fim. Qualquer um pode agendar uma reunião. O seu grande valor como líder do projeto é conhecer essas ferramentas de planejamento e execução de projeto, juntar com o conhecimento do negócio, que vai te permitir entender os problemas e a decisão que vai ser tomada, e as soft skills de comunicação, raciocínio crítico, negociação, e daí usar esse encontro para garantir o progresso do seu projeto. Grave isso.
você não vai ter autonomia para tomar todas as decisões do seu projeto e fornecer toda a orientação necessária. Você vai precisar de um grupo de líderes te ajudando durante todo o projeto. E quanto mais estratégico o seu projeto, mais valor você vai extrair do comitê diretivo. E você pode usar a reunião do comitê para fornecer status? Sim, pode. Mas lembre-se, o tempo deles é escasso e caro. Então, se você vai fornecer status para ele, eu sugiro que você faça o mesmo planejamento, envie o relatório de status previamente e use o máximo de tempo possível da reunião para a discussão dos tópicos e não para ler o relatório. Pô, esse vídeo tocou num monte de tópicos que merecem vários vídeos exclusivos. Raciocínio crítico para entender os problemas, negociação de pontos conflitantes, como preparar e comunicar o pacote de informações, relatório de status. Então você já sabe, se você está querendo aprender sobre esses assuntos, pode se inscrever no canal, ativar o sininho, você não vai se arrepender. Se você agora quer aprender a planejar e executar de maneira eficiente as suas reuniões, eu vou deixar um link no card para um vídeo que eu fiz sobre esse assunto, beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo, valeu!